aqui para conversar com a gente o professor de Relações Internacionais da SPM, o Leonardo Trevisan, para falar não só a respeito da fala do presidente Lula, mas também dessas negociações todas do BRICS, quais são os principais destaques. Tem a discussão do dólar não ser a principal moeda dos países dos BRICS, tem vários assuntos que são colocados ali. Criar uma outra Rodrigo? forma de troca no comércio que não passe pelo dólar, né? Isso é algo central, né? As pessoas, assim, o brasileiro, a brasileira comum, às vezes não presta atenção. Mas o que isso tem a ver comigo, né? Isso é uma mudança geopolítica fundamental. Porque hoje toda troca comercial, a China faz negócio com o Brasil e tem que passar pelo dólar, né? Os BRICS estão criando uma forma para você não precisar mais usar o dólar. Isso mudaria completamente o cenário econômico, não é isso? Exato. Aí, o professor já está com a gente. Professor Trevisan, boa noite. Bem-vindo ao ICL. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, professor. Professor, a gente vai começar, tem vários assuntos que a gente quer abordar por aqui. Acho que um deles é a Venezuela, né? Muito tem se levantado não só na imprensa, mas também diversos especialistas em relações internacionais, falando a respeito da Venezuela ser um país, né? Fazer parte ou não dos BRICS como um desses países novos que estão entrando. O presidente Lula não falou a respeito disso, né? No discurso dele, na cúpula do BRICS. E isso, de certa forma, pode sinalizar. O Nicolás Maduro foi para Kazan, inclusive não avisou ninguém, né? Chegou lá ontem meio de surpresa, assim e tal. E ele está negociando a entrada da Venezuela no bloco econômico. O que a gente pode esperar? Ela ainda não está nessa lista de países convidados, mas ainda existe essa possibilidade, né? Não está fechada essa lista ainda. O que quer dizer essa lista? Por que seria importante para a Venezuela? Esses países não têm um poder de veto? Enfim, queria que o senhor explicasse um pouco a importância da Venezuela estar entre esses países e se o Brasil interfere ou não, né, nessa chegada da Venezuela. Olha, primeiro, né, quando a gente fala de Venezuela, a gente precisa entender qual é o quadro que a Venezuela representa hoje no contexto internacional, né? Ela tem uma posição de fortes sanções norte-americanas, mas ela tem um papel essencial porque ela é a primeira reserva de petróleo do mundo. As estimativas são absolutamente concordantes de que a Venezuela tem uma reserva maior que a da Arábia Saudita. Esse é o ponto, né? A reserva petrolífera da Venezuela interessa muita gente, né? E um desses interessados, né, por incrível que possa parecer, é a própria Rússia. A Rússia, que também produz petróleo, tem interesse na Venezuela como uma sócia. E isso, uma sócia para conter preço de petróleo, para negociar junto com ela. Esse fato trouxe uma sensível aproximação da Rússia com a Venezuela. Outro ponto que tem bastante sensível na relação com a Venezuela, sem dúvida nenhuma, é o apoio da China. A gente esquece que durante os anos de maior tensão com a Venezuela, de sanções fortes, quem socorreu a Venezuela com fortes empréstimos internacionais foi a China. Esses dois deixaram, menos a Venezuela, numa posição de próxima dos interesses deles. Porém, houve uma mudança nesse quadro, desde os acordos de Barbados. O que é isso? É uma aproximação mediada pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro. Durante o período do Lula, a gente não pode esquecer que durante o período do Bolsonaro, o Brasil praticamente rompeu relações com a Venezuela, retirou o Bolsonaro retirou o nosso embaixador, e aí a Venezuela também fez uma medida idêntica, e é nesse quadro que é importante pensar o que aconteceu quando chegou o Lula. Lula tentou recolocar Venezuela no jogo. O governo brasileiro fez uma série de gestões, inclusive com o governo Biden. O resultado disso foram os acordos de Barbados, que trocaram um alívio na pressão internacional, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental, por uma eleição na Venezuela mais aberta, mais justa, enfim. O governo brasileiro, no entanto, o presidente Lula, no entanto, depois de várias coisas que aconteceram na Venezuela, o presidente Lula considerou não necessário para o Brasil reconhecer a vitória do
candidato do Maduro. Né? Isso deixou, vamos dizer desta forma, um distanciamento diplomático entre Brasil e Venezuela. Então, aquele grande protetor que era da Venezuela para um acordo, ele se distanciou. Isso apareceu nessa reunião dos BRICS, meus amigos. Né? O Brasil, de alguma forma, tomou uma posição de distância. Oficialmente, o Brasil não vetou, porque nem sequer isso foi necessário. Né? Houve uma posição mais de controle e de distância nesse processo. É claro que o que estava nesse jogo era a posição da Rússia interessada em trazer a Venezuela para os BRICS. A Venezuela, neste momento, não fica na condição de parceiro. Nós vamos esperar um pouco mais para ver no andar da carruagem se a questão China e Rússia conseguem a força política suficiente para colocar a Venezuela como uma espécie de 14º parceiro nesse jogo com os BRICS. Né? Muito bem, professor. A gente mostrou um pouquinho antes do senhor entrar ao vivo aqui com a gente um trecho do discurso do presidente Lula, né, feito por teleconferência, já que ele não foi a Kazan. O trecho que nós mostramos tem a ver com a questão econômica, a taxação dos super ricos e tal. Mas o presidente Lula também falou sobre outro tema. E eu achei assim, um tema sensível, né, para ser falado numa conferência que acontece em Kazan, na Rússia. Diz que é preciso encerrar as guerras. Falou da guerra em Israel e